Boa tarde, pessoal. Hoje é 21 de abril, feriado de Tiradentes, e eu volto a fazer um vídeo para vocês. O título da minha conversa de hoje será: Por que temos que perder a Copa do Mundo? Houve tempo que havia amigos que tinham ideia contrária a essa, que achavam que era um exagero, me acusavam de antipatriotismo. Parecia o tempo da pátria em chuteiras, do nosso Nelson Rodrigues. Por que temos que perder a Copa do Mundo? Eu vou ler um texto para vocês que eu escrevi e fazer uns 3 comentários sobre os incidentes e sobre a conjuntura que, de certa forma, organiza esse texto e dá sentido a ele. É fundamental tirar o PT do poder e deter a onda de degeneração que agora atinge até a segurança econômica dos milhões de brasileiros que decidem eleições. Qualquer candidato que derrotar o candidato petista serve para o Brasil, porque perdemos os anéis. Isto é, não podemos mais esperar que 30 anos de socialismo possam desaparecer de uma hora para outra e levar com ele toda a destruição causada. Mas ainda temos os dedos. Azar se o Aécio e seu socialismo fabiano, tucano, é preferível à ditadura comunista em que vivemos. Azar se até Eduardo Campos, ex-aliado de Dilma e com Marina de vice, é preferível à manutenção do sistema vigente. O tempo das escolhas dignas já passou. Por isso, e posto isso, para aqueles que acham que votar é absolutamente necessário, eleger um não petista é fundamental. Mas para aqueles que estão descrentes nas instituições e acham que as eleições não levam a nada, que a justiça é inconfiável e que, além disso, processar petistas no governo depois de CPIs é pura perda de tempo, nada mudará. Eu particularmente acho que recorrer aos tribunais, e todos eles levam à justiça de Lewandowski e Toffoli, é obviamente fazer o que o PT quer. As nossas opções são escassas. Ou sonhamos com uma derrota eleitoral do petismo, o que significa que a máquina milionária do governo e suas urnas fraudulentas serão anuladas, ou devemos esperar por algo extraordinário, algo que nunca aconteceu. A coisa aqui quase vira desespero, porque poderíamos esperar que os banqueiros internacionais e as grandes corporações possam ter suas posições ameaçadas e seus lucros diminuídos. Para quem tem apenas cabeça econômica, isso seria um argumento consistente. E tem sentido, também comento, porque os investidores estrangeiros, os grandes banqueiros, os representantes dos grandes interesses corporativos, com essa má gerente dos negócios que é Dilma Rousseff, de repente pode pensar que um gerente melhor é possível para o Brasil. Mas há algo concreto, a Copa do Mundo e a possibilidade da nossa seleção perdê-la. Explico isso. Mas primeiro faço um comentário sobre uma pesquisa recente do Datafolha, publicada hoje ainda, que ouviu opinião também daqueles apenas que conhece mais ou menos os 3 candidatos postos. Isto é, eles são 17%. Na pesquisa entre eles, Campos tem 28% da preferência, Dilma 26% e Aécio 24%. 28, 26, 24%. A pesquisa mostra-os no mesmo patamar e sinaliza um segundo turno adverso para Dilma ou Lula, especialmente se for este o candidato. Isso pode nos encher de esperança em um primeiro momento, mas é desalentadoramente frágil e insuficiente. Se não, vejamos. Aqui tem o link para a consulta que eu vou colocar no Face e também no YouTube, para vocês lerem a pesquisa, essa reportagem, essa matéria da Folha de São Paulo. Conforme a pesquisa, o universo consultado dos que conhecem os 3 candidatos é o mesmo daquelas pessoas que leem jornais e são razoavelmente informadas, o que não vale para as redes sociais, que detêm informação sem o viés do jornalismo oficial, e onde o PT, como se sabe, perde de 1.000-0. Aqueles que também têm maior renda e escolaridade, esse seria o público, o universo reduzido, esses 17% dos entrevistados, que dizem conhecer bem esses 3 candidatos. Mas esses eleitores são pouquíssimos. Assim,
se esvai a esperança, porque o grande número, 2 ou 3 dezenas de milhões de eleitores, é decisivo em qualquer eleição. A pesquisa só traz um dado positivo para nós: uma aparente rejeição ao nome de Lula. Outra pesquisa recente, a do Ibope, mostra exatamente uma rejeição ao governo de Dilma e a ela mesma, mas não diz nada sobre a rejeição ao PT. Nós, assim, estaríamos de volta ao ponto de partida. Estaríamos dando atenção a pesquisas eleitorais em um país campeão em fraudes e manipulações de mídia e institutos de pesquisa. A via institucional, em especial a justiça, aquela em quem acredita Olavo de Carvalho, agora recentemente no Rádio Vox ele se pronunciou a respeito, dizendo que é perda de tempo tentar defender os perseguidos, os jornalistas perseguidos, a Raquel Sherazade, o Paulo Martins. Seria melhor constituir uma comissão de juristas e arrecadar fundos e processar o próprio governo. Mas para quem acredita nessa justiça, aquela que vai vindo um processo de levar Dilma aos tribunais, que acredita como o caminho para desestabilizar Dilma Rousseff e sua quadrilha de aliados, a via eleitoral e uma conjuntura totalmente diversa, somados à ausência de líderes fortes e capazes de afrontar o status quo, nos deixa com uma única opção viável: torcer para que a seleção brasileira perca a Copa e com isso se desencadeie um processo violento de frustração e desapontamento, capaz de acordar até o Nordeste e o Norte do país. Ora, creio que isso seja mais provável do que CPIs ou denúncias dos crimes do Estado a uma inconfiável justiça com a consequente imputação de Dilma Rousseff. E mesmo se desse certo, pergunto eu, quanto tempo isso levaria até a queda do regime petista? 5 anos? 10 anos? Isso é fantasia. Acredito muito mais em algo concreto, embora emocional, e com impacto sobre milhões de pessoas. E nada é mais tão forte, e nada mais é tão forte e emocional do que o futebol ou uma derrota no futebol. E tanto mais seria essa decepção, quanto mais precoce fosse a eliminação do Brasil. Seria demais para a nossa vergonha e haveria mais tempo para a massa lembrar da roubalheira que envolve a construção de estádios e enriquece apaniguados do governo. Quanto ao mais, no mundo globalista, lá fora, a guerra moral e ética está perdida. Somente no céu ela pode ser ganha, e, portanto, para poucos que o merecem. O mundo globalista já nos condenou ao homossexualismo com a vergonhosa ideologia do gênero. Aliás, prestes a ser inserida no Plano Nacional de Educação, que amanhã, 22 de abril, será votada. Aqui, atendendo ao apelo do professor Hélio, toco nesse assunto, porque ele tem completa razão nisso. Ele é um dos maiores defensores pela rejeição da inserção dessa ideologia de gênero. A chamada igualdade de gênero é uma ideologia de gênero, que vai simplesmente oficializar o homossexualismo e tornará as nossas crianças passivas e passíveis de receber educação voltada para essa ideologia de gênero. Quer dizer, com o tempo, em poucos anos, em uma geração ou menos de uma geração, não será mais perceptível na cabeça das crianças e dos adolescentes que existem diferenças sim de gênero e que essas diferenças são biológicas. Eles querem extinguir a diferença biológica e no seu lugar, colocar uma igualdade criada pela cultura. Nós temos que lutar contra isso. Há uma boa chance dessa inserção, dessa ideologia de gênero não ser aprovada, não ser colocada dentro do Plano Nacional de Educação, que já é uma tragédia para nós. Por outro lado, então aqui a educação, a história da ideologia do gênero. As polícias, como as conhecemos nesse mundo globalista, serão substituídas por milícias de Estado, de governo, aos moldes fascistas. Para isso, outra PEC ameaça a existência das forças públicas no Brasil, dando poder ao crime. Aqui também, novamente, uma ideia globalista da ONU, exatamente, de acabar com as forças públicas. A Brigada Militar no Rio Grande do Sul, a Força Pública de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Quer dizer, acabando com as forças policiais auxiliares, quase paramilitares, no sentido assim, técnico do termo, estaria se dando uma enorme vantagem aos bandidos
e se retiraria, se exauriria toda a autoridade do poder policial. Não existiria mais poder, sem autoridade não há poder, então seria abolida a polícia e a sua própria existência estaria em severo risco. Um outro fator, a Igreja Católica, nesse mundo globalista, e o Vaticano II, não são mais parceiros da boa luta. Esse Papa não cansa de nos dar exemplos de para que lado a Igreja está se encaminhando. O próprio cristianismo vive a sua pior crise. O mundo está ingressando perigosamente na era do transhumanismo pós-religioso. O Islã, que está dominando, está ganhando cada vez mais adeptos e penetra no Ocidente, no entanto, ele é passageiro. Nem aos olhos da nova ordem mundial e aos olhos sionistas o Islã pode ter futuro. Ele deverá desaparecer também. E o homem, sem religião, sem moral, é um homem materialista. Então o materialismo está a ponto de substituir as religiões. O homem está se tornando uma máquina eletrônica, robótica, sem sexo, sem moral e sem vida espiritual. A própria vida no planeta está sendo mudada. Só nos resta o consolo, pequeno consolo, de podermos retardar esse processo pontualmente aqui no Brasil e obstar o caminho daqueles que trabalham para a nova ordem mundial. A enorme energia violenta de um povo cada vez mais bestificado e animalesco pode ser canalizada, no entanto, e provocar a queda de um regime comunista como o atual. O povo estaria derrubando um regime comunista sem mesmo saber que esse regime é comunista. Já que não há ninguém na política que diga isso a ele, com as honrosas exceções de sempre. Isso se daria por um processo inteiramente cego e inconsciente. Na Venezuela, o povo está nas ruas e acredito que dela não sairá mais até a queda do regime de Maduro. Lá houve tempo para a racionalização e a politização da resistência. A nossa própria marcha aqui no Brasil, entretanto, está atrasada. Não temos fundos para buscar uma reação, não temos líderes, nem inteligência para discernir um. Somente temos a emoção. Nossa arma única é a revolta do Behemoth, o monstro bíblico, representado pelo povo enfurecido que tudo arrasa. Com ele nas ruas, no mínimo, apareceria o descrédito. Leia-se, rejeição eleitoral, que arruinaria a candidatura de Dilma ou outro petista. Na pior das hipóteses, ela se veria obrigada a usar a força militar para se consolidar no poder. Ingressaríamos, então, em um processo de guerra civil como o que ocorre na Venezuela. E isso abreviaria algumas etapas de consciência e de motivação pessoal. Lá na Venezuela, até os chavistas estão repensando, assustados, a sua participação e seu envolvimento emocional em um regime sanguinário, quando vê seu próprio povo aos milhões nas ruas e com um crescente número de mortos. Aqui no Brasil não chegaríamos a tanto em tão breve tempo, mas nos armaríamos de suficiente vergonha na cara diante da roubalheira. Por enquanto, temos mais idiotas úteis do que idiotas conscientes e resistentes. Esse é o pior temor desse regime comunista brasileiro, que pôs todas as suas fichas nessa Copa do Mundo. Esse regime hoje somente vive pela propaganda e pela corrupção das instituições. E agora começa a apelar para a perseguição de jornalistas. Esse governo já é fascista. O sintoma principal disso é a militarização crescente de suas posições. O Exército e Marinha, Forças Armadas estão presentes no Rio, estarão presentes nas capitais da Copa, estão na Bahia, onde a segurança entrou em caos. Enfraquecido moralmente, desenganado pelos seus fracassos econômicos e gerenciais, esse governo apela para as Forças Armadas. Os comandantes dessas Forças Armadas, o que significa não as suas tropas, mas eles participam desse governo fascista por medo, acomodação e privilégios inaceitáveis. É sintomático que os comandantes militares são os mesmos desde 2003, quando Lula tomou posse. O povo, por enquanto, não conta com o seu maior aliado. Diante dessa tragédia, ou as Forças Armadas recuperam sua dignidade, ou desaparecerão vergonhosamente na noite no nevoeiro. Esse é o texto que eu deixaria à disposição dos amigos no Facebook. Quero salientar aqui para arrematar que quão poucas são as nossas chances. Já abrimos mão dos anéis.
Não temos como nos curar de socialismo. Podemos, no máximo, mudar o governo petista por um outro mal menor. Aécio Neves, Eduardo Campos e a terrível Marina. Um mal menor. Para esses parece que os remédios são mais eficazes. Nós temos mais condições de combatê-los do que o próprio PT. Então a grande luta é tirar o PT do poder. Esse é meu recado de hoje. Muito obrigado.